Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Ele a encontrou perto da cozinha. O corpo estava caído no chão, de bruços, em uma poça de sangue. Seus dedos estavam cerrados, e ao lado estavam seus óculos quebrados e um de seus chinelos de casa. A cena era horrível. 2 cortes profundos em seu pescoço. À primeira vista, estava claro que o golpe havia sido desferido a queima-roupa e com raiva. Mais tarde, os peritos confirmariam. A vítima tentou resistir e havia cortes em suas mãos, típicos de uma defesa contra uma faca. Mas o que é ainda mais perturbador é que havia se passado tempo entre o primeiro e o segundo golpe. Isso significa que o assassino não agiu com pressa. Ele estava no controle do processo. E isso já não fala de um surto de agressividade, mas de um assassinato premeditado. Não havia sinais de violência sexual nem de roubo. O criminoso não veio atrás de coisas. Ele veio atrás dela. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Ao falar sobre Kay Venal, é fácil imaginar uma mulher cuja vida foi construída de acordo com as leis do sonho americano. Elegante, bem cuidada, sempre sorridente. Ela transmitia a impressão de uma dama autoconfiante e bem-sucedida, que havia alcançado tudo o que queria. Mas por trás dessa imagem havia uma história muito mais complexa. Kay nasceu em meados da década de 1940, em uma família americana simples. Passou a infância em bairros tranquilos, onde as casas ficavam alinhadas, as crianças corriam pelos gramados e as portas raramente eram trancadas. Já naquela época, demonstrava um forte interesse pela moda, sonhando com uma carreira de modelo. Mais tarde, graças à sua aparência, cabelos loiros, traços regulares e uma silhueta esbelta, começou a trabalhar na indústria da moda. O mundo da moda nos anos 1970 e 80 não era tão glamuroso quanto costuma ser retratado. Era um ambiente difícil, onde a aparência podia abrir a porta, mas apenas o caráter e a resistência permitiam permanecer. Kay tinha ambos. Ela não apenas posava para as câmeras. Sabia se apresentar, deixando uma impressão duradoura. Foi nesse período que aprendeu não apenas a ser notada, mas também a esconder emoções, sentimentos e até acontecimentos de sua própria vida. Essas qualidades se tornariam fundamentais muitos anos depois, quando ela começou a construir uma vida completamente diferente, em um casamento com um homem. Quando conheceu Hal Venal, Kay já era uma mulher experiente. Já havia sido casada, vivido altos e baixos, e parecia pronta para a estabilidade. Hal era um incorporador rico, um homem acostumado ao luxo e ao conforto. O romance entre eles se desenvolveu rapidamente. Restaurantes caros, viagens, joias, tudo o que podia ser associado ao sucesso os cercava desde os primeiros meses do relacionamento. Para muitos, Kay parecia uma mulher que havia encontrado seu príncipe em um cavalo branco. Mas como frequentemente acontece, o conto de fadas existia apenas na superfície. O casamento de Kay e Hal não era apenas a união de 2 adultos, mas sim um contrato, onde conforto, segurança e status desempenhavam um papel significativo. Hal era mais velho que Kay, bem-sucedido, influente em seus círculos. Suas conexões nos negócios, especialmente no setor imobiliário comercial, lhe permitiam conduzir projetos em toda Atlanta e além. Ele sabia como ganhar dinheiro e sabia fazer isso de forma agressiva. Acreditava-se que ele confiava em sua esposa, mas poucos sabiam o quão diferentes eram seus mundos. Hal trabalhava praticamente o tempo todo, enquanto Kay passava a maior parte de seus dias sozinha na luxuosa casa nos subúrbios de Lawrenceville, Geórgia. A mansão deles era uma verdadeira fortaleza, com sistemas modernos de segurança, uma câmera de vigilância na entrada e vários níveis de alarmes. Parecia que tudo estava previsto, mas nenhum sistema pode proteger contra alguém que já está dentro. Os vizinhos descreviam Kay como educada, mas reservada. Ela raramente saía de casa, a não ser quando absolutamente necessário. Quase não mantinha contato com a comunidade local. Alguns a consideravam misteriosa. Uma mulher que parecia ter saído da capa de uma revista dos anos 1980, agora vivendo a vida tranquila de uma dona de casa.
Mas essa era apenas uma faceta de sua realidade. Alguns detalhes falavam de uma vida dupla, encontros secretos, conexões que não eram mencionadas em voz alta. Apesar de não ter filhos biológicos, Kay era vista por muitos como uma mulher carinhosa e gentil. Os mais próximos destacavam sua bondade, seu desejo de harmonia, seu amor pelo conforto do lar. Amigos falavam dela como brilhante e delicada, mas ninguém podia afirmar que realmente a conhecia. Nem mesmo seu marido sabia todas as páginas de sua biografia. E isso já era motivo para dúvidas. Hal Venal não escondia que havia se impressionado com sua beleza e charme desde o primeiro encontro. No entanto, como se descobriria mais tarde, havia sombras em seu passado também. Processos judiciais, manobras financeiras, disputas com parceiros de negócios. Tudo isso deixava marcas em suas vidas. Às vezes ele parecia duro e frio, especialmente nos negócios, mas em casa, segundo amigos, tentava ser um marido atencioso. Contudo, nem todos acreditavam nessa versão. Alguns acreditavam que o relacionamento do casal era formal. Uma união onde status e conveniência eram mais importantes que sinceridade e proximidade. A vida de Kay Venal era ao mesmo tempo estável e inquieta. De um lado, um lar confortável, cuidados pessoais, liberdade para organizar seu tempo. De outro, isolamento, desconfiança, ausência de uma vida social real. Talvez fosse nesse silêncio que seus medos estavam escondidos. Vizinhos disseram mais tarde que, nos últimos meses, ela parecia preocupada. Não de forma direta, não era pânico nem histeria, mas havia algo sutilmente tenso em seu olhar. Fechava as cortinas mais cedo do que de costume. Atendia o telefone de forma breve e, certa vez, chegou a dizer a uma vizinha que não se sentia segura, embora não tenha explicado o motivo. Quem ela era de fato? Uma esposa dedicada cansada da solidão? Ou uma figura misteriosa com uma vida dupla? O dia 1º de maio de 2008 era uma quinta-feira comum em Lawrenceville, um subúrbio tranquilo e abastado de Atlanta, Geórgia. A primavera havia florescido, o ar estava quente, o céu claro. A área residencial, onde as casas se assemelhavam a pequenas mansões, era um lugar rotineiro e pacato. Gritos raramente eram ouvidos naquelas ruas. Não havia gangues de adolescentes, música alta, nem o agito da cidade grande. Os moradores tinham confiança de que viviam em um lugar seguro e próspero. E é justamente essa confiança que torna a facada pelas costas especialmente dolorosa. Principalmente quando o mal não vem de fora, mas penetra para dentro, por trás das mesmas portas fortes que todos consideravam confiáveis. Naquele dia, Kay Venal ficou em casa. Seu marido, Hal Venal, havia saído cedo pela manhã para tratar de negócios, como de costume. Era uma rotina familiar para ambos. Ela vinha se sentindo cansada ultimamente, queixando-se de dores de cabeça, e decidiu descansar. Segundo Hal, ela não tinha compromissos ou viagens marcadas para aquele dia. Estava destinada a passar o dia sozinha, talvez fazendo algum trabalho doméstico, se exercitando ou simplesmente assistindo televisão. No entanto, foi justamente esse suposto silêncio que deu origem à primeira questão importante. O que realmente estava acontecendo naquela casa luxuosa enquanto tudo permanecia quieto do lado de fora? A residência da família Venal era uma imponente mansão de 3 quartos, com pé direito alto e design moderno. Tudo nela, desde as paredes brancas até o gramado perfeitamente cuidado, simbolizava ordem e sucesso. Mas como sabemos, o bem-estar externo nem sempre reflete o bem-estar interno. Como se descobriria mais tarde, atrás das portas de vidro com vista para a piscina, não estavam escondidos apenas os segredos pessoais de Kay, mas também acontecimentos capazes de arrepiar a pele. A polícia posteriormente reconstruiria uma possível cronologia. Por volta do meio-dia, alguém que Kay conhecia ou que não percebia como uma ameaça entrou na casa. Não havia sinais de arrombamento. As fechaduras estavam intactas, as janelas não estavam quebradas. Nenhum movimento das câmeras de vigilância registrou um invasor, o que, no entanto, não surpreende. O sistema de videomonitoramento e o alarme estavam desligados naquele dia.
Esse se tornaria um dos primeiros e mais perturbadores achados da investigação. A casa, cuja segurança era considerada impenetrável, revelou-se completamente cega em um momento crítico. A questão é: por quê? Foi um acidente? Ou obra de alguém? Quando os especialistas verificaram posteriormente os painéis elétricos, descobriram que alguém havia mudado manualmente o fornecimento de energia do sistema para o modo de espera. Para isso, era necessário saber onde ficava o quadro de distribuição. Isso não é feito por um transeunte aleatório. Trata-se de uma ação deliberada. Isso significa que alguém, ou da família, ou alguém que estudou a planta com antecedência, se preparou. A primeira suspeita séria surge. O crime foi planejado antecipadamente. A investigação também estabeleceria que, por volta das 13h30, um dos vizinhos, ao sair para o quintal, notou rapidamente um homem de boné e óculos caminhando pela rua. Ele não o reconheceu, e isso já causava preocupação. Naquela região, quase todos se conheciam de vista. O estranho não conversou com ninguém, não se aproximou, movia-se devagar, como se estudasse os arredores. Se era apenas um entregador ou alguém dando um passeio, ainda é incerto. Mas essa imagem apareceria mais tarde nos depoimentos de pelo menos mais 2 pessoas. E embora ele permanecesse sem nome, era a ele que a primeira pista visual seria associada. Poderia parecer que, em condições de um dia comum, mesmo levando em conta a ausência temporária do alarme, nada terrível deveria ter acontecido. Mas à noite, os acontecimentos assumiram um caráter irreversível. Alvenal voltou para casa por volta das 6 horas da tarde. Sentiu imediatamente uma atmosfera estranha. A casa estava silenciosa, mas não no sentido de um longo dia de solidão. Era um silêncio ensurdecedor, como se o som tivesse desaparecido dali. Kay não respondeu à sua saudação. Seu carro estava estacionado na garagem. As luzes da casa estavam parcialmente acesas, o que lhe pareceu estranho. Ele começou a olhar pelos cômodos, chamando a esposa pelo nome. Mas, no fundo, a sensação de pânico já crescia. Ele a encontrou perto da cozinha. O corpo estava caído no chão, de bruços, em uma poça de sangue. Seus dedos estavam cerrados, e ao lado estavam óculos quebrados e um de seus chinelos de casa. A cena era horrível. 2 cortes profundos no pescoço. À primeira vista, estava claro que o golpe havia sido desferido a queima-roupa e com raiva. Mais tarde, os peritos confirmariam. A vítima tentou resistir, e havia cortes em suas mãos, típicos de uma defesa contra uma faca. Mas o que é ainda mais perturbador é que havia se passado tempo entre o primeiro e o segundo golpe. Isso significa que o assassino não agiu com pressa. Ele estava no controle do processo. E isso não indica um surto repentino de agressividade, mas sim um assassinato premeditado com motivação emocional. Imediatamente após chamar os serviços de emergência, a casa foi isolada. A primeira coisa que chamou a atenção dos investigadores foi a ausência de sinais de arrombamento e a falta de indícios de roubo. Nenhum objeto de valor havia desaparecido. A bolsa de Kay estava no corredor, sua carteira no balcão da cozinha. Até mesmo seu laptop e joias estavam à vista. O criminoso não viera atrás de seus pertences. Ele viera atrás dela. Durante a inspeção do local, a polícia encontrou algumas evidências estranhas. No quarto, cuidadosamente escondido em um armário, foi encontrado um pedaço de tecido ensanguentado com DNA masculino. Além disso, o DNA não correspondia às amostras de Hall ou de outros familiares. Fragmentos de uma luva de borracha descartável também foram encontrados na lixeira, e uma impressão digital de outra pessoa estava na maçaneta da despensa. Tudo isso indicava que o criminoso havia deixado rastros, mas fizera de tudo para que fossem aleatórios e não levassem a uma pessoa específica, como se quisesse confundir a investigação. Mas não era só isso. 10 dias após a tragédia, uma carta anônima chegou à redação do jornal local. Ela havia sido feita a partir de recortes de manchetes e começava com as palavras: "Eu a amava, mas ela me traiu." O autor insinuava um relacionamento amoroso com Kay e a acusava de mentir. A carta dizia que ela havia prometido deixar o marido, mas retornara à riqueza e, portanto, merecia seu destino. A autenticidade da carta era controversa.
Alguns especialistas a consideravam genuína, uma expressão de remorso ou psicose. Outros, uma falsificação, uma tentativa de confundir a polícia. Mas o ponto central ainda dizia respeito à própria personalidade de Kay. Após sua morte, começaram a emergir detalhes que quase ninguém conhecia. Acessórios sexuais, roupas provocativas, sapatos que não correspondiam à sua imagem pública foram encontrados no closet. Tudo isso gerou uma série de perguntas. O que aconteceu entre meio-dia e 17 horas daquele dia? Quem desligou o sistema de segurança? Por que Kay deixou entrar em casa um homem do qual não se protegeu? E mais importante, o que exatamente foi a gota d'água que transformou aquela visita em assassinato? O assassinato de Kay Venal apresentou aos detetives do condado de Gwinnett uma tarefa extremamente difícil. Eles estavam lidando com um crime que tinha de tudo: sangue, paixão, intenção, mas carecia do mais importante: um motivo claro, um suspeito e uma sequência lógica. A casa não havia sido roubada. O sistema de segurança fora desativado com antecedência, e as provas encontradas eram como fragmentos de um grande quadro cujo pano de fundo permanecia oculto por hora. Eles entenderam que resolver o crime dependeria não apenas de interrogatórios e buscas nas ruas, mas também do trabalho dos laboratórios. Cabia aos cientistas forenses interpretar o que não se expressa em voz alta. Tudo começou com uma análise da cena do crime. A posição do corpo de Kay, a natureza dos ferimentos, os espelhos cobertos. Tudo isso levantava questões. Uma das primeiras tarefas dos peritos foi determinar a hora exata da morte. Métodos clássicos foram usados: termografia, o grau de rigidez cadavérica e análise química dos tecidos. As conclusões mostraram que o assassinato ocorrera durante o dia, aproximadamente 3 a 4 horas antes de Hall descobrir o corpo. Isso reduzia a janela de tempo, mas não fornecia um nome. A equipe forense deu atenção especial às impressões digitais. A casa foi examinada minuciosamente. Uma impressão não identificada foi encontrada em uma superfície próxima à cozinha, mas estava incompleta, borrada, e não permitia uma verificação automática completa. Ela foi inserida no Banco de Dados Nacional AFIS, mas sem resultado. Essa foi a primeira decepção. Depois, a luva. Uma luva de borracha encontrada ao lado do corpo parecia comum, doméstica. Mas por dentro, no interior, os cientistas forenses encontraram DNA misturado. Fragmentos de Kay e DNA de um homem desconhecido. Essa foi a principal evidência. O material era de qualidade suficiente para isolar um perfil genético. Ele também foi inserido no CODIS, o Banco de Dados Nacional de Criminosos de DNA. A resposta? Nenhuma correspondência. No fim das contas, apesar dos esforços dos cientistas forenses, nenhuma evidência levou a um nome específico. Mas o trabalho deles construiu o esqueleto do caso: a cronologia, a assinatura, os traços de personalidade do criminoso. Sem eles, o caso de Kay Venal poderia ter se tornado um amontoado de rumores e especulações. O caso rapidamente atraiu a atenção pública e da mídia, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela misteriosa e dupla personalidade da vítima. O primeiro ponto lógico da investigação foi o marido da vítima, Hall Venal. Ele descobriu o corpo, foi o primeiro a chamar a polícia e, o mais importante, foi a última pessoa que sabia com certeza que Kay estava viva naquela manhã. Como esperado, ele foi interrogado, seu DNA foi coletado e um álibi foi verificado. Ele alegou ter estado no escritório durante todo o dia, o que foi confirmado por várias testemunhas, bem como pelos registros do sistema de entrada e saída do prédio. Além disso, seu biomaterial não correspondia aos encontrados na luva de borracha e no tecido. No entanto, isso não eliminou completamente as suspeitas. As evidências indicavam que o crime era pessoal e o motivo era emocional. E Hall, como marido, poderia muito bem se encaixar nessa categoria. Mas a investigação tinha outras pistas. O smartphone de Kay, encontrado na cozinha, foi cuidadosamente examinado. 1 mês antes de sua morte, ela havia trocado mensagens com um homem cujo nome estava listado em seus contatos como Mark. No entanto, nenhum dos números listados pôde ser usado para identificá-lo positivamente. As ligações foram breves,
As mensagens foram apagadas. A polícia entrou em contato com a operadora, mas as conversas foram feitas usando um chip descartável. Isso foi um sinal de alerta. Mark poderia ser um nome falso usado para se comunicar com Kay, porque ela ou ele estava escondendo a natureza do relacionamento. Os investigadores presumiram que isso poderia ser um caso extraconjugal. E se isso fosse verdade, talvez o assassino tivesse agido por ciúmes. Jornalistas começaram a cavar o passado de Kay. Um dos investigadores descobriu que, antes de seu casamento com Hal, ela trabalhava como modelo em Las Vegas, onde, segundo informações não confirmadas, frequentava a companhia de homens ricos, incluindo donos de cassinos, empresários influentes e produtores de TV. Houve também a menção de um noivado não oficial que nunca terminou em casamento. O nome dessa pessoa não foi divulgado, mas sabe-se que a separação deles foi tempestuosa. Uma das amigas de Kay, que permaneceu anônima, disse que o ex-parceiro não a deixou ir embora por muito tempo, a perseguiu, escreveu cartas. Isso acrescentou uma nova linha à investigação. Poderia alguém do passado ter voltado anos depois para se vingar? Os detetives investigaram essa pista, mas se depararam com a falta de especificidades. Não houve confirmação de que o mesmo ex estava na cidade. Ele não cruzou a fronteira do estado, não se hospedou em hotéis, seu nome não apareceu em nenhum banco de dados. E ainda assim, o padrão do crime cada vez mais se assemelhava ao trabalho de alguém em profunda dor pessoal. Não um profissional, mas alguém que conhecia a vítima bem demais para agir por acaso. Ao mesmo tempo, vazaram para a mídia informações sobre os espelhos cobertos na casa. Esse fato estranho deu origem a uma onda de especulações. Alguns sugeriram que Kay os havia cobertos sozinha, esperando uma visita indesejada. Outros acreditavam que o assassino poderia ter feito isso, como uma espécie de gesto simbólico associado ao remorso ou a uma fixação maníaca na vítima. O FBI trouxe um perfilador que apresentou uma hipótese. O assassino era um homem de meia-idade familiarizado com os hábitos de Kay, psicologicamente instável, possivelmente sofrendo de transtorno obsessivo. Suas ações na casa indicavam controle e ausência de pressa. Ele não tinha medo de ser pego, como se soubesse que sairia despercebido. Então, a investigação deu mais um passo importante. Eles reconstruíram todos os contatos de Kay nos últimos 6 meses. Entre seus contatos de negócios estava um homem cujo nome aparece no processo sob o pseudônimo de Vince. Ele era um empreiteiro que estava reformando a cozinha da casa deles. Vizinhos se lembraram de que ele frequentemente ficava mais tempo do que o necessário. A polícia o interrogou, realizou uma perícia, mas seu álibi foi confirmado. No entanto, foi a partir do momento em que a reforma foi concluída que coisas estranhas começaram a acontecer. Falhas no alarme, disparos falsos, quedas rápidas de energia. Na época, ninguém levou essas pequenas coisas a sério, mas agora elas pareciam sinais de alerta. Um dos principais golpes para amassar a investigação foi a falta de correspondência de DNA. Nem impressões digitais, nem vestígios da cena do crime correspondiam a qualquer banco de dados. Nem estadual, nem federal. Isso significava uma coisa. O criminoso não tinha condenações anteriores, não havia sido preso, seus biomateriais não estavam listados no sistema. No entanto, uma das hipóteses afirmava que o criminoso poderia ser um estrangeiro ou usar a identidade de outra pessoa. O FBI acionou a Interpol, procurando possíveis ligações com crimes internacionais de ciúmes ou mania. Até agora, sem sucesso. O tempo passava. O público exigia respostas. Hal Venal apareceu no noticiário com uma declaração, implorando para que qualquer pessoa que soubesse de algo entrasse em contato. Mas muitos notaram. Ele parecia contido, quase distante. Alguns comentaristas o acusaram de frieza emocional, mas psicólogos explicaram que isso poderia ser uma manifestação de choque. No entanto, sombras de dúvida continuaram pairando sobre sua figura, especialmente depois que se descobriu que ele havia segurado a vida de Kay em mais de $1 milhão. Hal explicou isso como uma precaução rotineira. O seguro havia, de fato, sido feito mais de 2 anos antes, e nenhum crime foi encontrado nisso. Mas isso apenas aumentou as perguntas. Nenhuma acusação foi feita. A investigação havia chegado a um estágio em que havia muitas evidências,
Mas elas não formavam um quadro claro. Cada pista levava a um beco sem saída. Cada suspeito acabava limpo. Uma carta anônima, um misterioso Mark, pegadas no quarto, câmeras desligadas, espelhos cobertos. Tudo isso era perturbador, mas não fornecia respostas. O caso de Kay Venal começou a se tornar um dos assassinatos não resolvidos mais misteriosos do estado da Geórgia. Tornou-se tema de discussão em fóruns, podcasts e televisão. As pessoas ofereciam suas teorias, desde um ex-amante até um psicopata aleatório. Alguns afirmavam que o assassinato estava ligado a negócios obscuros em Vegas. Outros, que o crime foi um assassinato por encomenda, mas cometido por alguém que errou no cálculo da reação emocional. A investigação continuava. Os investigadores não fecharam o caso, embora ele estivesse sendo cada vez mais empurrado para os arquivos. A única coisa que sabiam com certeza: o assassino era astuto, preparado e perigoso. Ele não deixou um único rastro direto, mas em algum lugar, entre esses fragmentos, estava a verdade. E mesmo que estivesse escondida profundamente, eles sabiam que um dia viria à tona. As hipóteses se multiplicavam. Uma delas era de que o assassino não era apenas um conhecido de Kay, mas alguém que morava nas proximidades. Um vizinho. Talvez alguém que ela não percebesse como uma ameaça. A polícia verificou todos os vizinhos, inclusive aqueles que estavam em viagem de negócios no dia do assassinato. Mas, novamente, nenhuma correspondência de DNA, nenhum único vazamento. Outra versão. O assassinato foi cometido sob encomenda. O mandante, supostamente, estaria ligado aos assuntos de Kay e do seu passado em Vegas. Segundo rumores, mesmo antes do casamento com Hal, ela teria tido conflitos com pessoas influentes, supostamente por questões financeiras. Essa teoria soava impressionante, mas permanecia pura especulação. A terceira hipótese. O crime foi obra de um obsessivo solitário. Uma pessoa, talvez sofrendo de distúrbios de percepção ou obsessão. Não havia confirmação disso, mas o estilo do crime, múltiplos ferimentos, isolamento do local, um componente emocional, tudo apontava para sentimentos, e não para cálculo a sangue frio. Mas essa versão também exigia especificidades, que não existiam. Outra versão causou uma ressonância particular. Alguns analistas comportamentais observaram que o assassino parecia querer que o corpo de Kay fosse encontrado exatamente assim. Na casa, durante o horário de trabalho, com o alarme desligado, com os espelhos cobertos. Era um sinal, e não apenas um crime escondido. Como se ele quisesse ser entendido, lido como um livro. Mas esse livro permaneceu fechado. Curiosamente, anos após o crime, a investigação ainda recebeu uma nova, mais estranha pista. Em 2012, um homem ligou para uma delegacia do condado de Gwinnett e afirmou anonimamente que sabia quem havia matado Kay Venal. A ligação foi curta e impossível de rastrear. Foi feita de um celular descartável. A voz estava distorcida, mas mencionou um nome. Um certo Jonathan. Esse nome não constava em nenhum dos arquivos do caso. A polícia tentou rastrear a ligação, mas sem sucesso. Se isso era verdade, uma distração ou uma tentativa de brincar com a tragédia alheia, é desconhecido. Meses se passaram. Depois, anos. O assassino de Kay Venal nunca foi encontrado. Não houve prisões, nem acusações, nem confissões de grande repercussão. Também não houve o julgamento que o público esperava. Com interrogatórios, provas, segredos revelados. Em vez de um julgamento, houve apenas uma espera interminável e silêncio, opressivo como um céu coberto por nuvens de tempestade. O caso tornou-se um símbolo de um mistério que não pode ser resolvido. Não desapareceu. Transformou-se em um mito. Para a investigação, oficialmente, ainda é um caso em aberto. Mas extraoficialmente, muitos entendem que as chances de solucioná-lo diminuem rapidamente a cada ano que passa. Os detetives mudam, as provas envelhecem, as testemunhas desaparecem, e o próprio Hal Venal, após a morte da esposa, começou a levar uma vida extremamente reclusa. Pouco depois da tragédia, ele deixou a mansão onde ocorreu o assassinato, vendendo-a para uma empresa privada especializada em revenda de imóveis.
Ele não concedeu mais entrevistas, não apareceu em eventos sociais e, segundo rumores, até deixou o estado. Alguns afirmaram que ele se mudou para o Colorado, outros disseram para o Arizona. Mas onde quer que estivesse, continuava sendo um homem para sempre ligado à história que continuava a ecoar. Enquanto isso, a mídia transformou esse caso em algo maior do que apenas uma investigação. Tornou-se parte da cultura pop americana, incluído em dezenas de podcasts, documentários e talk shows. Foi descrito como um crime sem criminoso, o assassinato perfeito, e um caso que nunca será esquecido. Um desses documentários, lançado em 2014, foi dedicado a uma tentativa de recriar os acontecimentos daquele dia hora a hora. Mostrou como o assassino conhecia com precisão os hábitos da vítima, seus trajetos, manias, até medos. Isso levou os espectadores a acreditarem que havia alguém por trás de tudo. Alguém que observava Kay não apenas por um dia, ou uma semana, mas talvez por meses. Até hoje, quase 2 décadas depois, o caso permanece sem solução. Está listado como ativo, mas nem mesmo novas tecnologias, incluindo análises avançadas de DNA e buscas em redes neurais de bancos de dados biométricos, trouxeram resultados. Os peritos ainda têm provas, aquela luva de borracha com fragmentos de DNA do homem desconhecido. Talvez um dia essa informação encontre uma correspondência. Talvez o assassino cometa outro erro. Ou ele nunca se revelará. Mas uma coisa permanece inalterada. A pergunta sem resposta. Quem matou Kay Venal? E por quê? Enquanto essas perguntas não forem respondidas, a história permanecerá em suspenso, como um romance inacabado cujo capítulo final foi interrompido no momento mais interessante. E talvez isso seja o mais terrível. Não o sangue, não as provas, não os mistérios, mas o fato de que a verdade permanece nas sombras.